Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os que estão presentes no Célula, do Instagram também, aqueles que vão assistir depois, por dificuldade, né, de se conectar, por várias razões. E o nosso encontro de hoje fala de um tema muito específico, muito geral a todas as pessoas, na verdade, né? Principalmente as mulheres. Eu estava vendo a lista dos seguidores do Instagram, é um público predominantemente feminino, do Célula de Luz, predominantemente feminino. A gente vai fazer um curso de psicologia, eu lembro que na época minha turma, 90% eram mulheres, curso de pedagogia, 90% ou mais até são mulheres, né? O público que busca terapia hoje está querendo equilibrar um pouquinho mais, mas mantém ainda um público extremamente feminino. Isso me chama atenção. Por que será que as mulheres se interessam mais por essas questões ligadas ao desenvolvimento humano, afetivo, educacional, em vários aspectos? Então nós vamos falar disso um pouquinho no decorrer do nosso bate-papo. Eu vou abrir o chat aqui para o pessoal do Célula, então o pessoal do Instagram que queira fazer algum comentário, queira fazer alguma pergunta, não sei se eu dou conta de responder todo mundo, mas no meio do caminho aqui a gente vou lendo aqui, a gente vai costurando uma temática em torno dessas questões que possam interessar, porque é tão diverso o mundo de todos nós, seja homem, seja mulher. Cada pessoa está passando aí o seu momento, está passando os seus desafios, e às vezes é tão bom quando a gente tem uma palavra amiga, alguém que chama a nossa atenção para olhar numa direção diferente do que a gente está olhando. E quando nós estamos mergulhados numa problemática, numa questão de vida, é muito frequente a gente ficar com a visão obscurecida, ficarmos com os nossos sentimentos limitados, né? Então, a nossa proposta, lembrando sempre, que é trazer um espaço de reflexão, um momento, um convite para que a gente possa discutir temas, determinadas situações que dizem respeito à humanidade de uma forma geral. E aí, pensando muito no tema da semana passada, que foi a questão das crianças que apagaram a vela, né? Aquela brigaiada toda que teve, enfim. E aí me ocorreu, assistindo a um documentário que falava especificamente da maternidade, o sentimento, a relação da mulher com o bebê. E aí, eu ouvindo um pouco essas questões, eu achei que seria muito interessante falarmos da condição de mulher, os papéis de mãe, esposa e a relação com a vida. Como é que é possível, nos dias de hoje, a mulher que ficou quase que sacramentada no lugar de dona de casa durante séculos, a mulher que era proibida de trabalhar fora, a mulher que enfrentava uma série de dificuldades no papel de mulher, porque sobrava apenas para ela o papel de mãe, o papel de dona de casa, a organizadora do lar, aquela que, nos tempos idos, aos 15 anos de idade,
a própria mãe já começava a preparar o enxoval para a filha, mesmo antes de ela estar comprometida para casamento, prometida ou coisa do tipo, não é? E essa menina, então, era direcionada para aprender os ofícios da dona de casa. Então ela ia ser treinada pela avó, pela mãe, para cozinhar, costurar, bordar. Ela era treinada nos seus ofícios a ter uma atitude condizente com a época de uma mulher de família. E, em contrapartida disso, é muito interessante olharmos que uma sociedade extremamente machista, patriarcal, definia para a mulher 2 lugares para ela. O homem, ele olhava para a mulher e existiam 2 tipos de mulher. Uma era a mulher santificada, aquela que seria eleita para ser a mãe dos seus filhos. E vocês sabem qual que era a outra mulher, o outro lugar que sobrava para a mulher? Quando ela ia ser escolhida para casar? Vamos arriscar aí. Tinha 2 mulheres. Uma era santa, né? Aquela que era escolhida para ser a mãe dos filhos. E o outro? Qual outro lugar que restava, que sobrava para a mulher? Pessoal do Instagram aí, vamos lá, vamos arriscar. Qual que era o outro lugar? Estão com medo de falar? Não sabem? Então, rasgando o verbo, né? Era a puta, né? Então eram 2 lugares que existiam para a mulher. A mulher, que ia ser a mãe dos filhos, o homem escolhia, então aquela. E a outra era a puta, para ele se distrair, para ele brincar, aquela que, destituída da virgindade já, então ela meio que caía na maledicência das pessoas. E esses lugares são lugares extremamente recentes até. A gente olha para trás e enxerga isso com uma certa clareza, historicamente. Então, não tinha lugar saudável para uma mulher divorciada, não tinha lugar saudável para uma mulher que não se casasse cedo. Então, uma moça com 18, 19 anos, ela já começava a ficar preocupada, a família toda já começava a cobrar um casamento, porque o destino que era oferecido para essa mulher era o destino de dar sequência às gerações antigas, dos avós, bisavós, que era cuidar da casa e ser mãe. E só. Então, é como se ela fosse treinada. Imagina vocês hoje treinarem suas filhas exclusivamente para o casamento, com o propósito de serem excelentes donas de casa, excelentes esposas, excelentes mães, e só. Esse seria o objetivo da vida dessas mulheres. E nós estamos falando de coisa até 1960, 1970, talvez um pouco antes de 70, quando começa uma revolução aí. Mas imagina que tipo de vida se tinha. Então era uma vida extremamente represada, extremamente confinada. E aí, se está no inferno, abraça o capeta. Não é isso que o pessoal fala? Aí o que acontece? Então a mulher criava uma projeção de vida onde ela se realizava com a realização dos seus filhos. E com o tempo, essa modernidade que foi acontecendo, foi trazendo para as mães uma clareza de que elas não queriam essa vida que elas tinham para as suas filhas. E aí elas começam então a fazer o quê? Elas começam a educar as meninas para que elas estudem, para que elas ganhem uma independência financeira, comecem a trabalhar, que elas se emancipem desse contexto sociocultural que existia na época. Que isso começa a rolar em 1970, 1980, temos um pico, um auge disso,
que são as mulheres que hoje estão aí na faixa dos 40 anos. Então são essas mulheres que ousaram romper esse circuito, esse sistema machista, patriarcal, e foram estudar, foram trabalhar, foram ganhar a sua independência. E eu estou falando de uma forma geral, não é que a gente observa, não é uma coisa específica, um caso, não, uma forma geral, era assim que funcionava. Então, só que na medida em que essa evolução começou a acontecer, vieram desdobramentos, porque houve uma mudança na estrutura, na forma de se pensar, na forma de agir, e começou a ser extremamente ameaçador, né, para o homem. O homem encontrar uma mulher autossuficiente, uma mulher com autonomia financeira, uma mulher arrojada, uma mulher que vai para a batalha, uma mulher que estuda e muitas vezes tem mais conhecimento até do que o próprio marido, começou a ficar extremamente ameaçador. E como que é possível, como se desenvolveu essa forma de unir a vida pessoal, seus projetos de vida individual, com o ser mulher, ser esposa, estar casada, atender expectativas e ser atendida nas suas expectativas, e ao mesmo tempo ser mãe e cuidar da casa, porque parece que o homem é tudo, né? Nós somos meio débil mental, a gente não sabe cuidar de casa. Culturalmente, a mulher, quando casa com um homem que fica em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa, geralmente essa mulher assume, tem uma inversão, né? Ela fica no masculino e o homem fica no papel do feminino, fazendo essas atividades todas. Mas o nível de insatisfação das mulheres, o desafio que elas encontram, na sua maioria, claro, é uma coisa extraordinária, porque ela tem que dar conta. A criança é dependente da mãe, até pelo menos 2 anos de idade, ela depende da mãe. Se a mãe não está ali, a criança, ou a avó, ou enfim, alguém precisa cuidar dessa criança, senão ela morre. E aí começou os grandes conflitos, porque criaram-se grandes empresas que começaram a recolher, a ficar com essas crianças, a se prontificar, a educar, a cuidar dessas crianças na ausência da mãe. Então a mãe sai para trabalhar, deixa a criança nas creches, nas escolas infantis, a partir de 7, 8 horas da manhã, e em alguns casos, principalmente em grandes centros urbanos, que a mãe só consegue buscar a criança às 5, 6 horas da tarde. E a criança passa o dia todo lá. E aí o que eu comecei a observar é que muitas mães que faziam isso começaram a desenvolver um profundo sentimento de culpa. Porque estando no trabalho, crianças com 3, 4 anos de idade, elas desenvolvendo as atividades, elas começavam a ficar divididas. Por quê? Por que a gente tem filho? Por que uma mulher gera uma criança? O que leva uma mulher a ter um filho? Meninas, se manifestem. O que leva vocês a ter um filho? Vocês não sabem o que é ter um filho? Deve ser alguma outra coisa, porque senão pararia num só, né? Tudo bem que a tendência hoje é ter 1 ou 2 filhos, mas normalmente as famílias, os casais alcançam 2 filhos, ter 2 filhos. Então, o que leva uma mulher na faixa dos seus 30 anos a ter um filho? Trabalhando, estudando ou já formada. Estamos dizendo aqui amor. Amor é muito vago, né? Quer dizer, o amor ele vai vir a partir do momento que essa criança passa a existir, porque senão ela existe como projeto. Então, o que eu amo de fato? Eu amo uma idealização. Então, eu tenho uma idealização do que é um filho. Não é isso? Mas eu não sei a experiência do que é ter um filho. Eu tenho a idealização, eu tenho uma projeção do que é ter um filho ou uma filha.
E aí ela assume essa responsabilidade, movida, claro, pelo amor, mas movida também por uma expectativa idealizada. E aí eu me lembro de alguns casos, não foi só um, foram vários casos, de algumas mulheres que, eu lembro de uma situação que ocorreu no terceiro mês de gestação, não tinha 3 meses ainda, e essa mulher, primeiro filho, ela disse: Marcos, eu preciso te dizer uma coisa que eu não posso falar para mais ninguém. Eu falei: vamos lá. Normalmente o espaço terapêutico é reservado para algumas confidências. E ela comentou que ela estava arrependida de ter engravidado. E eu até acredito que esse sentimento paira na vida de muitas mulheres. De muitas mulheres que não podem, não têm com quem falar. Para quem que você vai falar isso? Você vai falar para o teu marido que você se arrependeu de estar grávida? Quer dizer, é quase imediatamente vem um sentimento de culpa, né? Como é que eu posso falar isso? É como se fosse fazer um aborto da criança, vai? Ela fala: não, eu não quero fazer o aborto, mas... E aí eu perguntei por que é, o que poderia estar causando esse sentimento de arrependimento. E ela disse: é muito ruim, eu enjoo, eu vomito toda hora, eu não posso sentir cheiros, eu não posso nada, meu corpo está começando a ficar esquisito, eu não durmo direito. Então eu entendi que o arrependimento, naquele contexto, fazia referência ao mal-estar físico. E disse para ela: se a questão é o físico, não se preocupe que depois dos 3 meses isso vai amenizar e tal, que de fato aconteceu. Só que passado 2 anos do nascimento da criança, era visível o nível de insatisfação que essa mulher estava tendo com essa criança. E uma frase muito comum que a gente escuta é que não vem manual de instrução, né? Não vem, nasce e não sabe como faz. Tanto que vai a mãe, vai a sogra ajudar na primeira semana, no primeiro mês, cuidar do bebê. Algumas sogras, algumas mães não respeitam muito o direito da filha e da nora e querem para si a criança, querem ensinar a mãe da criança como fazer. E aí começa a gerar uma série de complicações que a gente vai falar um pouquinho disso depois. E aí essa criança que nasceu, que veio ao mundo tão desejada, ou às vezes como um acidente de percurso, ela começa a interferir na vida pessoal da mãe, nos projetos de vida pessoal da mãe. Então, o que acontece nesse momento? Uma rachadura, uma divisão, porque a mulher começa a descobrir que ela precisa abrir mão de algumas escolhas que ela havia feito para a vida dela, para que esse papel de mãe sobreviva, para que ela se sinta uma boa mãe, para que ela não tenha sentimentos de culpa, porque ela vai carregar essa sensação de culpa por muito tempo, enquanto ela trabalha e a criança fica na creche. Sem contar que ela tem que dar conta das expectativas do marido, porque houve uma alteração hormonal, uma alteração fisiológica no corpo da mulher gestante. Algumas recobram a condição anterior, outras não. Outras mulheres têm um ganho expressivo de peso, de massa corporal. Algumas mulheres sentem o seu corpo deformado, principalmente aquelas que fazem a amamentação da criança. E aí começa a entrar em jogo uma outra questão, que é exatamente a questão da vaidade. Então, muitos homens aí, desavisados, ignorantes até, não conseguem entender que no processo da construção do núcleo de família, a gente vai vivendo por estágios, vai passando por etapas. E essas etapas são marcadas
com as escolhas que nós vamos fazendo. Então, como que é possível hoje essa mulher que tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, numa idade aí de 6, 7 anos, 10 anos, 12 anos de idade, conciliar os seus projetos de vida pessoal com o casamento, expectativas do marido, cuidar da casa, porque ainda é uma atribuição muito destinada, outorgada, cobrada das mulheres. Cobrada pelo marido, é cobrada pela sociedade, é cobrada pelos familiares, às vezes a própria mãe da mulher cobra isso, a própria mulher cobra, né? Porque está tão impregnado no DNA essa coisa da mulher cuidadora, da mulher que cuida, e é tão interessante porque eu estava pensando que ela até tem condições, às vezes, de contratar uma ajudante do lar, né? Uma auxiliar, uma empregada doméstica. Mas isso está tão enraizado que você não encontra um empregado doméstico. Você não acha, você não contrata um homem para fazer, para lavar a louça, para lavar o chão, para lavar o piso, para fazer o serviço, para cuidar, ajudar a cuidar das crianças. Vocês já prestaram atenção? Só tem mulheres fazendo esse trabalho. Não que os homens não se prontifiquem a isso, eu até acredito que tem alguns homens que fariam até melhor do que muitas mulheres. Mas, culturalmente, imagina, teu marido vai pagar um empregado doméstico para te ajudar no serviço da casa. Não é doido isso? Ainda retrata e reflete essa relação machista. Os lugares ainda, né? Muito definidos para a mulher é o serviço doméstico. Porque senão nós teríamos homens trabalhando. Talvez existam, sim, mas, puxa vida, se eu perguntar para 100 pessoas quem tem em casa um empregado doméstico fazendo essas funções, um assistente, um auxiliar doméstico, tem um cara que faz tudo, o marido de aluguel, né, que contrata. Tem o jardineiro, o piscineiro que faz uma coisa ou outra. Mas especificamente o serviço que é destinado, que ela cozinha, ela passa, ela lava a roupa, ela cuida da casa e recebe por isso um salário, o homem não faz isso. Você não tem um funcionário homem fazendo isso. Dentro de casa não, você pode ter numa empresa. Mas em casa não tem. Chega em casa hoje e fala para o marido, eu estou pensando em contratar um ajudante aqui de casa, um homem para fazer serviço aqui, porque, nossa, é tão difícil lavar, passar, que eu acho que precisa ser um cara aí de uns 30 anos de idade, que tem uma vitalidade legal, né? Você consegue imaginar você falando isso para o teu marido? Você vai pôr um cara para trabalhar e ainda na CLT, vai com registro, claro, tudo certinho, e ele vai vir todo dia, trabalhar 8 horas. Percebe? Que até você tem esse preconceito internalizado sem se dar conta. Você não contrataria isso, pode até legal, tal, quem sabe, né? Ele dê conta de fazer coisas que meu marido não faz, né? Mas já visando segundo as intenções. E é muito doido, porque a gente ouve muitos casos de traição, de infidelidade com a empregada, do marido com a empregada. Infelizmente. Então, é a tal história, né? O chicote que bate em Chico não bate em Francisco, não é isso? 2 pesos, 2 medidas. Então, a empregada é menos ameaçador do que o empregado homem. Então não existe, olha o preconceito fortíssimo que nós temos aí. Então fica lançado o desafio de vocês mulheres contratarem empregados homens aí para trabalhar e fazer o serviço de casa, cozinhar, passar, lavar. Eu nunca ouvi e nunca vi também nenhuma locutora de futebol. Já tem juíza, já tem bandeirinha, mulher, mas eu não vi locutora transmitindo Fórmula 1, jogo de futebol, jogo de vôlei. Será que é porque não tem voz bonita? Hã? Então, de alguma forma, já vi caminhoneiras, motorista de ônibus, numa menor proporção, mas existem, né? Até lutadoras de MMA, não é que chama essas lutas?
de porrada, jogador de futebol. Então a sociedade já aceita isso. Eu lembro que minha filha mais nova, com 16, 17 anos de idade, eu perguntei, Natal, aniversário, alguma coisa tipo, o que você gostaria de ganhar? Ela falou, pai, eu queria uma chuteira. Eu ganhei uma chuteira. Eu falei, eu adoro jogar bola. Então, foi fazer futebol hoje. Então, isso há 30, 40 anos atrás, então uma pimba na orelha, né? Se o pai pedisse para o pai, a menina pedisse uma chuteira, ia apanhar, né? Vocês conseguem imaginar? Vocês mais jovens um pouco, aí na faixa dos 30 anos, vocês pedindo para o pai de vocês uma chuteira, o que o pai ia falar para vocês? Eu acho que são coisas que foram vencidas, né? Desafios, e foi fazer futebol, joga de vez em quando, acho que até hoje joga ainda, e a gente tem um nível de aceitação, mas algumas coisas a gente não conseguiu mudar ainda, a gente ainda está preso, e eu acho que ser mulher no mundo de hoje é mais tranquilo do que era há 50 anos atrás. Mas eu comecei um dia desses a fazer um exercício, como é que é a vida da mulher? As cantadas de rua, onde se passa andando e o cara dentro do carro, o pedreiro da obra, o peão, o funcionário da empresa, os olhares extremamente abusivos, sedutores, em alguns casos em relações de trabalho, as seduções, as chantagens que são feitas em nome da sexualidade, em nome de um abuso de poder. E é tão doido saber que faz tão pouco tempo que o estupro é considerado hoje um crime. Mas 2000 e qualquer coisa aí que eu até anotei, porque eu achei um absurdo, né? 2009, me parece, que é a lei que estabelece o estupro como uma lei. Olha que doido, 2009, é muito recente. Como um crime, na verdade. Então, o teste de sofá, que se falava tanto, esse lugar que a mulher foi colocada na sociedade, o lugar que a mulher se propôs a aceitar, o lugar dentro da casa, o lugar com as atribuições. E nesse exercício que eu comecei a fazer, eu acho que eu não daria conta. Eu acho que eu iria pirar, porque você tem que dar conta de muita coisa. Você tem que estar... porque o homem é assim, para se arrumar a gente joga uma camiseta, passa a mão no cabelo, tá bom. A mulher não, a mulher é cobrada dela e ela se cobra um padrão de vaidade, um padrão de requinte, refinamento, até entre as mulheres, para se manter viva de alguma forma inteira, participando dessa sociedade, se aceita. Então, o esforço que tem que fazer com os modelos, esses modelos de vida, o peso, a altura, a gordura, enfim, cobranças doidas que tem que dar conta. O marido que cobra da mulher. Então, nós fomos criando uma sociedade extremamente corruptível, extremamente cruel com o mundo das mulheres. Porque é muito doido, né? Mesmo que o homem participe, ajude, isso é um absurdo. Eu pergunto às vezes para algumas mulheres desavisadas, né? Eu digo assim, seu marido ajuda você no serviço de casa? Eu queria que vocês respondessem para mim aqui no chat, né? Só assim ou não. O marido de vocês ajuda vocês no serviço de casa? Vamos lá. O meu Instagram está meio... acho que está travado. Vocês não estão escrevendo nada? O pessoal me cobra que eu não dou espaço para vocês falar. Quando eu dou espaço para vocês falar, vocês não falam? Não.
Não ajuda. Não, ele faz a obrigação dele. Sim, ajuda, sim, a Roseli, não é? Então, olha a pergunta que eu estou fazendo, não, ela é tão capciosa, né? Sim. Então, faz o jantar, olha que bacana, o marido ajuda, faz o jantar, ó. Ô criatura de Deus, olha a pergunta que eu estou fazendo. Teu marido te ajuda no serviço de casa? Olha você que respondeu sim, o absurdo que você está respondendo. Quando você fala sim, você está falando o quê? Que a obrigação é sua. Acorda, ô! Mas não tem que ajudar. Percebe? Meio a meio. É uma sociedade. É a mesma coisa você perguntar para o teu sócio de uma empresa. Teu sócio te ajuda no trabalho, do dia a dia? Quando eu tinha marido, eu não fazia nada. Gente, vamos acordar. Como é que vocês querem que a sociedade muda se quando eu faço essa pergunta vocês respondem sim ou não? Tudo bem que é capaz de eu apanhar de uma menos de marido aí e falar, pô, cara, você está alertando elas. Porque é para acordar. Percebe como você, sem se dar conta, você chama para você essa responsabilidade de cuidar? Seria como dizer, seu marido te ajuda a educar seus filhos? Quando você entra nessa pegadinha, você denuncia que você se sente responsável por isso, integral, e o outro só vai te ajudar. Então vamos estar atento, porque muitas vezes você está sofrendo porque você pegou todo o peso para você. Então, é doido, porque eu chamo. Como assim eu chamo o outro para me ajudar? Não faz sentido. Eu vou propor uma outra forma para vocês e olha como fica mais legal. Então, eu arrumo a casa porque eu gosto. Eu faço a comida porque me dá um imenso prazer fazer a comida. E quando a relação é equilibrada, a gente trata isso a nível de carinho. Então eu não vou fazer o almoço porque eu tenho obrigação de almoçar. Eu tenho obrigação de fazer a comida porque hoje é o meu dia de fazer comida. Eu vou fazer porque eu gosto, porque vai me dar um imenso prazer preparar um prato legal. Seja o homem ou a mulher, aí não importa. Percebe? Os dois são responsáveis pela manutenção da vida na casa. Talvez a mulher, não sei justificar o porquê, ela tenha mais facilidade com algumas coisas do que a gente quanto homem. Então eu fico imaginando, e eu já vi isso e sei que isso é possível, a mulher cortando a grama na casa. A princípio, é difícil você ver uma jardineira. Você não contrata uma jardineira para cortar a grama na tua casa, contrata? Não, você contrata um jardineiro. Não é? Você contrata uma piscineira para limpar a piscina da tua casa? Não. Você contrata um piscineiro. Então, olha, sem muita profundidade, como que a gente faz, aceita esses papéis, lidamos com eles, porque dentro de nós funciona um pouco assim. Você não contrata uma pedreira. Você pode até casar com uma pedreira, né? Aquelas mulheres duras, difíceis e tal, mas o pedreiro profissional feminino não tem, você não vê. Agora, põe no vídeo do YouTube aí, olha na China, para você ver a mulherada lá pondo a mão na massa, assentando tijolo,
rebocando parede. Então nós temos um fator cultural muito forte nesse sentido, que define papéis meio que, olha, para o homem ainda é o azul, viu? Para a menina ainda é o cor-de-rosa. Camuflado, escondido ali, mas na hora que a gente faz essas coisas. Nós estamos definindo ainda que algumas coisas, olha, é a mulher que faz, outras coisas são os homens. E como isso fica para a mulher? Um trabalho muito árduo, muito pesado, muito difícil. E a grande questão que eu queria abordar dentro de tudo isso, que eu tenho observado, é um nível de infelicidade muito grande de realização pessoal com a mulher. Muito por conta desse tempo que ela tem que destinar ao cuidar dos filhos e ao cuidar da casa. Por quê? Porque alguns projetos pessoais são contrastantes, são quase que paradoxais. Como que uma mãe, por exemplo, pode idealizar com tranquilidade ser, sei lá, uma comandante, uma piloto de avião? Algumas profissões parece que não vão combinar com a escolha de ser mãe. Então, quando você escolhe ser mãe, é como se você riscasse outras possibilidades na tua vida. Quando você escolhe determinadas profissões, você descarta algumas outras. Por exemplo, algumas mães que exercem a profissão da medicina, é claro que essa criança não vai ter a atenção em termos de tempo que uma mãe que trabalha meio período num escritório, por exemplo, vai dar para a filha, para o filho. Então, o que acontece é que nós assumimos os riscos de buscarmos a nossa realização pessoal, presta atenção nesse dado que é importante, como uma motivação para que os nossos filhos sigam nossos passos e os nossos exemplos. E quando você estiver com os seus filhos, que eles tenham qualidade nessa presença. Eu não sei precisar, e vai variar de criança para criança, de lar para lar, essa ausência da mãe provocada por um esforço profissional, por um compromisso profissional de outra ordem. Eu não sei se a mãe que está com os filhos todos os dias é tão benéfico como tu parece. O que algumas pesquisas já observaram é que na ausência dos pais, a criança desenvolve alguns recursos de sobrevivência, de adaptação, que ela jamais desenvolveria se ela estivesse junto com a mãe o tempo todo. Então, aquele modelo antigo, que a mãe ficava em casa cuidando exclusivamente dos filhos, eu gostaria de dizer para vocês que não é tão saudável quanto a gente pensa ou pensava que é. Assim como a mãe que está ausente do lar, sai para trabalhar, o filho está dormindo, chega em casa, o filho está dormindo, também não é saudável, não é salutar. Vai deixar algumas marcas, porque a criança, até 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ela precisa de uma atenção da mãe. Não é da avó, não é da tia, não, ela pode ter subsídios. Essa presença, o que vai dar uma constituição de estrutura psíquica para a criança emocional, é a presença, é o olhar da mãe quando alimenta a criança, é o olhar da mãe, é o calor do corpo da mãe para essa criança. Não é outra pessoa que vai fazer isso. Então, o que nós buscamos é uma conciliação de equilíbrio dessas partes. Importante que você se realize pessoalmente? Sim, muito importante.
Muito importante que você tenha uma relação com a vida de prazer, de conquistas, porque isso, em termos energéticos, em termos psíquicos, emocionais, vai ajudar na construção psíquica do mundo emocional do teu filho, da tua filha. Porque não há nada melhor do que você olhar para os seus pais e verem pessoas felizes, pessoas batalhadoras, que vão atrás dos seus projetos, dos seus sonhos, pessoas realizadoras, mas que também têm um tempo de olhar para você como filho, como filha. Olhem para os seus pais. Uns um pouquinho mais velhinhos, outros já foram, mas tem uma história aí. Como é que você enxerga a relação afetiva dos seus pais? Eles estão felizes? Você vê que esses pais se realizaram, que essa mãe se realizou? Eu ouvia de muitos pacientes infelizes nas suas relações conjugais e eu perguntava, porque é uma função, questionamento dentro da análise. Por que você está com essa pessoa ainda, se você não a ama mais? E a resposta era, por causa dos filhos. Quantos de vocês ouviram seus pais dizendo, eu não me separei do seu pai, não me separei da sua mãe, por causa de vocês. Vocês eram pequenos. E a culpa ainda ficava na conta dos filhos. Enquanto a gente coloca a culpa da nossa infelicidade no outro, eu acho que a coisa não está muito bem para o teu lado, não. Então, busque uma forma de realizar-se pessoalmente através do estudo, que engrandece, que amplia o nosso campo de visão. Eu acho que o estudo ele é algo que nos ajuda em vários segmentos da nossa vida, porque ele traz consciência de informações que nós não temos dentro de casa. O estudo ele abre a possibilidade, exercita a nossa mente, o nosso âmbito social, a gente se relaciona com pessoas de outras categorias, de outros universos. Quando eu vou em busca de um sonho, na realização de um projeto de vida pessoal, eu vou em busca da minha felicidade, porque nós somos seres co-criadores, seja homem ou seja mulher, não importa. A sensação de você ter um filho, as que são mães, você se lembra quando nasceu o seu primeiro filho, segundo, terceiro ou só um? Você se lembra? Você se lembra do que você sentiu naquele momento que a criança foi apresentada fisicamente para você a primeira vez? Provavelmente você foi tomada de uma emoção quase que impossível da gente nomear. Mesmo que depois de alguns meses você tenha tido vontade de tacar na parede, pôr debaixo da água fria, xingar, gritar com essa criança. Mas aquele momento mágico que ela anunciou para você que você, a partir daquele momento, seria responsável por ela, é de uma gratificação inexpressiva. E nós não podemos perder isso de vista. Eu vou fazer, porque hoje não vai dar tempo, uma outra live, talvez até a semana que vem, continuando essa conversa, a importância dessa relação da mãe com a criança amorosamente. A importância da relação dessa mulher realizada como pessoa com a criança, principalmente até os 3, 4 anos de vida, que são os momentos que tem um pico no desenvolvimento neurológico da criança, resgatando até a nossa própria história. Então, nós temos por obrigação alcançar o mínimo de felicidade na nossa vida. Seja você mulher, seja você mãe, seja você
esposa, seja você o marido, seja você o homem da casa, na condição de mulher. Não importa. Importa que você, na hora que escolheu ser mãe, eu não escolhi, escolheu. Escolheu sim. Você pode não ter tido a consciência da escolha, mas você escolheu. Você fez um pacto com a vida. Você assumiu um compromisso de transmitir para essa criança o teu melhor, não o teu pior. E às vezes eu vejo algumas pessoas que se esqueceram disso. Que estão dando para os seus filhos o seu pior. Estão responsabilizando os seus filhos pelas suas frustrações de realizações pessoais. Mães que estão indisponíveis para a função de maternidade. Mães que estão abandonando os seus filhos emocionalmente sem se dar conta que o estão fazendo. Atentas apenas às funções de sobrevivência. Comida, estudo, roupa lavada. Mães que se distanciaram de olhar nos olhos dos seus filhos. Mães que esqueceram de pôr os seus filhos no colo e não dizer nada. Só o aconchego. Mães que esqueceram de pentear o cabelo das suas filhas e enquanto se penteia o cabelo das filhas, se conversa sobre o Natal, se conversa sobre a vida. Mães que muitas vezes transformaram seus filhos em pequenos príncipes e pequenas princesas para que o mundo tenham nessas crianças um reflexo de uma imagem de pai e de mãe, de beleza, de vaidade. Mães que estão criando seus filhos para mostrar para o mundo como elas são boas mães. E muitas vezes correm no risco de se distanciarem do papel real de mãe. Então esse grande desafio, que é viver dentro dos papéis que nós escolhemos. Como profissionais, nós escolhemos como parentais, ser mãe, esposa, divorciadas, separadas, não importa, mães solteiras, não importa. Importa que a gente possa construir dentro de nós essa relação com a vida. Não dá para jogar a criança no banco de trás como se joga uma bolsa. Sinto muito. Não dá para fazer isso. Sabe por que não dá? Porque quando ela bater a casa dos 14, 15 anos de idade, ela vai trazer a conta para você pagar. Ela vai falar, olha, eu sou o resultado do que você me deu, cara. Se você não me ensinou a ter modos, a ter elegância, a ser uma pessoa equilibrada, como é que você quer que eu seja? Você não me deu isso. Você não criou um contexto dentro de casa de paz, de harmonia, de felicidade. Você via como você tratava o papai? Só gritando. Você via como o papai te tratava e você aceitava? A base do pontapé. A base do desrespeito. Quantos filhos às vezes perguntam para a mãe, mãe, como é que você aguenta o pai? Pai, como é que você aguenta a mãe? Crianças com 9, 10 anos, 15, 16, 20 anos, fazendo essas perguntas para os pais. O que a criança está perguntando? Ela está perguntando assim, escuta, por que você aceita ser infeliz na tua vida? É isso que ela está perguntando para você. Ela fala assim, você não tem um negócio melhor para me dar, não? Um modelo de vida mais elegante? Não? Então por que você me trouxe para o mundo? Para me oferecer isso?
Nós tratamos as crianças, e aí é geral agora, uma criança de, sei lá, 6 anos, 7 anos, 10 anos, como se ela tivesse 30, 40, nós esperamos dela maturidade. Caramba, a criança está em desenvolvimento, ela está em aprendizado. Se a gente está em aprendizado, imagina uma criança de 10, 12 anos, 13 anos. Nós queremos que essa criança responda para nós com a maturidade que às vezes nem nós não temos. Nós queremos uma paciência, uma tolerância das crianças que nós não temos com elas. Percebe que tem um viés que nos distancia desse lugar de pessoas equilibradas, criando pessoas equilibradas. Eu só posso dar para o meu filho o que eu tenho, seja homem, seja mulher. Então esse conflito, muitas mulheres vivenciam na casa dos 40 anos. Por quê? Porque você se tornou uma mulher de meia idade. Por que meia idade? Porque metade do caminho já foi. Metade já era, cara. Aí você olha para trás e fala, caraca. Esses dias eu usei um termo com um amigo, somos contemporâneos, e ele está fazendo 60 anos agora, semana que vem, e lembrando coisas da nossa adolescência e tal. E eu disse para ele o seguinte absurdo, eu falei, nossa, cara, demorou tanto para chegar aqui, mas foi tão rápido, né? Então, olha para os teus filhos, eles nasceram ontem, olha, já estão aí, já estão indo para a escola, alguns já estão indo para a faculdade, outros já estão se formando, outros já estão casando, não é? Então, conciliar esses papéis não é uma tarefa fácil. Quando você escolheu ter filhos, você, sem se dar conta, você abriu mão de um monte de coisas para a tua vida. Pelo menos durante 20 anos, você vai destinar parte do seu tempo emocional, do seu tempo mental, do seu tempo físico para essa criatura. Vai ter que dar comida, dar banho, alimentar, amamentar, levantar de madrugada, levar no médico. Gente, mal e porcamente a gente cuida da nossa vida. Mal a gente dá conta das nossas questões, aí a gente arruma uma outra criaturinha e depois fica reclamando. Não, abraça. Abraça a causa. Não adianta reclamar. Reclamar só vai deixar mais difícil a tua situação. Só vai dar... Quando a gente reclama do que tem que fazer, aquilo que a gente tem que fazer fica 3 vezes pior do que ela é de fato. A gente coloca ali um aditivo que piora a situação. Então não reclama. Busca uma solução, busca uma forma equilibrada de você se sentir mais prazerosa com a vida. Não tá bom? Sinto muito. Muda. Você é responsável. Ah, mas não dá. Então não dá. Reclamar é que não vai mudar. Nunca vi uma situação de vida pessoal mudar porque eu estou reclamando. Eu posso fazer queixas, anotar, escrever, ir lá no juiz, ir lá não sei aonde, e tomar uma atitude que a gente vai chamar de uma queixa, fazer um boletim de ocorrência, para tentar resolver o nosso problema. O que não dá é para ficar na lamúria, na lamentação de que a tua vida não está legal. Sinto muito, ela vai continuar assim se você não tiver uma atitude positiva. Então eu queria sugerir para você que está enrolado aí, com esses papéis, não sabe o que faz direito com a tua vida. Primeiro, tenha clareza do que você quer. Fundamental isso. Ter clareza do que você não quer mais na tua vida. Que às vezes é mais fácil a gente ir eliminando, né, o que a gente não quer mais tirar da frente. Então você precisa se movimentar para isso. Você precisa parar e falar, olha, eu quero isso para a minha vida e isso aqui eu não quero mais. Esse é o primeiro passo para você alcançar mudanças na tua vida.
Porque tem uma sociedade que já te dificulta muito. Aí, Deus abençoe sempre. Aí já está até me pedindo a benção aqui. Está pedindo para Deus me abençoar. Obrigado, que Ele abençoe mesmo. Mas Ele me abençoar não muda a tua vida, viu? Minha sogra costuma dizer assim, durma com Deus. Eu falo, não, vou dormir com Ele não. Quer que eu morra? Não. A gente fala as coisas meio fora do lugar, né? Vai com Deus. Não vou com Deus não. Não quero ir com Deus não. Agora não, tem muita coisa a fazer aqui ainda. Então cuidado, não use o nome de Deus assim em vão, tá? Mas obrigado pelas bênçãos que você pede a Deus que eu receba. Então é importante que você tenha essa atitude, eu quero isso, foco. Isso aqui eu não quero. Preste atenção quanto tempo da tua vida você perde por falta de foco, por falta de planejamento, de organização do seu tempo. Quanto tempo você gasta tornando as coisas mais difíceis do que elas são de fato. Então tira um nome difícil. Quando você for fazer alguma coisa, entenda, é trabalhoso, não é difícil. Você não tem um problema na tua vida, você tem um desafio que você precisa vencê-lo. Então a nossa atitude precisa mudar. A nossa postura, a nossa forma de agir, de pensar, que precisa ser reformulada. Porque a própria sociedade já dificulta a tua vida em todos os aspectos. Você ganha menos do que a maioria dos homens ganha. Sofre bullying, sofre perseguições de ordem sexual, que é uma coisa terrível, terrível essa invasão que esses trogloditas fazem. Os abusos dentro do ônibus, dentro dos meios de transporte. Algumas mulheres aprenderam a se defender e outras estão carregando marcas profundas, de ressentimentos, de mágoas, por se sentirem indesejadas, mal amadas, porque tem um padrão de beleza que você tem que dar conta dele. Bateu a casa dos 40 anos, é desespero, é botox para tudo quanto é lado agora. Gente, não tem nada mais belo para um homem do que a beleza natural que o tempo traz para o rosto de todos nós. Porque o homem que ficar com você, ou deixar de ficar com você, pelos pés de galinha que nós temos, tchau, manda o cara ir passear, ele não te serve. O homem que não consegue enxergar a beleza que você tem internamente, e quando você tem essa beleza internamente, você vai encontrar recursos para expressá-la de uma forma natural na tua vida. Não seja escrava dessa sociedade, desses valores terríveis, que daqui a pouquinho a tua pele está arrebentando lá na frente com esse tal de botox aí, esses enchimentos aí. Você vai ver onde é que vai parar. Começa com 4, você vai ver 60. Como é que você está? Dá uma olhada nas atrizes aí que exageraram e exageram. Tá lá com a boca toda torta, todo deformado, com 60 está parecendo que está com 80. Cuidado com as falsas promessas. Elas são imediatas, mas elas vão te cobrar lá na frente, porque a natureza funciona assim. Está dando o nosso tempo aqui. O Instagram só nos oferece 1 hora de contato, de convívio. E para não sermos derrubados, eu vou derrubar o primeiro, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Então, me comprometo a semana que vem continuar o nosso papo aí, agora a mãe na relação com os filhos pequenos, né? Resgatar um pouquinho essa coisa da maternidade amorosa, tá? Não só com os filhos, óbvio, o trabalho é primeiro com a gente, né? Então, estão todos convidados a retornar o pessoal do Célula de Luz, o pessoal do Instagram, para a gente conversar sobre isso. E você que está assistindo depois da gravação também. Obrigado a todos vocês. Espero que, de alguma forma, alguma coisa que a gente falou aqui possa ter acrescentado
no coração, na vida e ficado como reflexão para você. Tá bom? Beijo, uma boa semana a todos nós.